E aí, pessoal, bem-vindos e bem-vindas. A nossa aula de hoje é sobre o balanço nitrogenado. A construção de massa muscular depende de uma ingestão adequada de proteínas diariamente. Certamente você já se deparou com uma situação em que, por mais que a pessoa treine e se esforce muito, ela não ganha massa muscular. Em algumas situações, ela pode até treinar bem, fazer tudo certinho e ainda assim perder massa magra. Então, é necessário analisar o balanço nitrogenado. Quando estamos falando em balanço nitrogenado, estamos falando basicamente da gestão dos aminoácidos do nosso organismo. Então, esse balanço significa a diferença entre a quantidade de aminoácidos que ingerimos da dieta e a quantidade de nitrogênio que excretamos. Aqui podemos ver a estrutura básica de um aminoácido. Olha só, aonde está o nitrogênio? Nesse grupo amino. Todos os aminoácidos possuem um ou mais nitrogênios, então é desses nitrogênios que se trata o balanço nitrogenado. Quando consumimos mais nitrogênio do que eliminamos, estamos com um saldo positivo. Portanto, o balanço nitrogenado é positivo. Porém, quando excretamos mais nitrogênios do que ingerimos, ficamos com um saldo negativo. Portanto, estamos falando de balanço nitrogenado negativo. Simples assim. Imagina o seguinte: o balanço nitrogenado positivo é como ter tijolos suficientes para erguer uma parede de uma casa. Se tiver tijolos, será possível erguer a parede, portanto, estamos com saldo positivo. Se tem poucos tijolos, não tem como construir nada, portanto, o saldo é negativo. Os tijolos, nesse exemplo aqui, são os aminoácidos, ou seja, se tem aminoácidos disponíveis, será possível formar as proteínas. Se não tiver aminoácidos, não terá síntese proteica. Então, agora vamos a alguns exemplos nos quais o balanço nitrogenado positivo é necessário. Primeiro exemplo é na musculação, ou seja, para quem busca hipertrofia. Os praticantes de musculação necessitam ingerir proteínas para fornecer a quantidade adequada de aminoácidos para a síntese proteica. O segundo exemplo é o treinamento aeróbio. Durante a recuperação de competições ou treinos intensos, o balanço positivo ajuda a restaurar os tecidos musculares. O outro exemplo que eu trago aqui são situações pós-cirúrgicas ou ferimentos. Quando o corpo está se recuperando de cirurgias ou lesões, muitos aminoácidos são necessários para fazer a cicatrização e reconstrução dos nossos tecidos. Portanto, nesses momentos necessita-se de atenção e ajustes na concentração de aminoácidos da dieta. Um outro exemplo que eu trago aqui é na gestação. Também se faz necessário um grande aporte de aminoácidos da dieta durante a gestação, para fornecer a matéria-prima para a síntese das proteínas da mãe e do bebê que está em crescimento. Agora falando de balanço nitrogenado negativo. O balanço nitrogenado negativo indica que o corpo está em um estado de perda, o que pode ser muito prejudicial em diversas situações. Vamos a alguns exemplos nos quais o balanço nitrogenado negativo pode ocorrer. O primeiro exemplo são dietas restritivas ou jejuns prolongados. Sem proteínas suficientes, o corpo degrada os músculos para obter a energia e os aminoácidos essenciais. Isso leva à redução significativa do volume muscular. Próximo exemplo é idosos com sarcopenia. A perda natural de massa muscular no envelhecimento pode resultar em déficit de nitrogênio, porque normalmente os idosos acabam perdendo grandes quantidades de aminoácidos, acabam degradando muita proteína muscular. Então isso chama-se sarcopenia. Os atletas que treinam intensamente, mas não consomem proteínas suficientes, podem também sofrer com o balanço nitrogenado negativo. Então, quando esses treinos são excessivos e sem recuperação, a gente chama isso de overtraining. Então, no overtraining tem que ter um cuidado também extra com a ingestão de aminoácidos. E o último exemplo que eu trago aqui é sobre o estresse metabólico. Alguns casos de cirurgias, infecções ou traumas severos vão aumentar o catabolismo. Principalmente, pode ocorrer o catabolismo se não houver o suporte nutricional adequado. E mais uma coisa importante. Se na dieta falta um aminoácido essencial que não foi adquirido através da dieta, novas proteínas não vão poder ser sintetizadas no organismo. E os aminoácidos não utilizados no nosso organismo precisam então ser degradados para repor a falta da ingestão daquele aminoácido. Durante o processo de degradação de aminoácidos, o nitrogênio precisa ser excretado, e a forma de excreção de nitrogênio é através da urina. Se um balanço nitrogenado negativo persistir por muito tempo, isso pode levar à perda de função corporal devido à perda de proteínas que são essenciais, proteínas que são importantes para o nosso metabolismo. Então vamos para algumas informações práticas que podemos fazer por nós, pelo nosso aluno, pelo nosso cliente, pelo nosso paciente, sobre o balanço nitrogenado. A ingestão dietética recomendada de proteína para pessoas sedentárias é de 0,8 gramas de proteína por quilograma de massa corporal por dia. Por exemplo, uma pessoa sedentária de 100 quilos deve ingerir cerca de 80 gramas de proteína diariamente.
Essa recomendação baseia-se em pesquisas que demonstram que essa quantidade é suficiente para 98% dos adultos saudáveis e sedentários manterem um balanço nitrogenado adequado. Então, até para pessoas que são sedentárias, se faz necessário quantificar o consumo de proteínas diária para fazer a manutenção eficaz das proteínas corporais. A recomendação de 0,8 grama de proteína por quilograma de massa corporal por dia não pode ser generalizada para aquelas pessoas que treinam. Pessoas que treinam intenso e com regularidade necessitam ingerir aproximadamente cerca de 1,6 a 2,2 gramas por quilo por dia de proteína. Vamos pegar o mesmo exemplo de um indivíduo de 100 quilos. Utilizando a quantidade de 2 gramas por quilo por dia de proteína, a ingestão diária de proteína seria em torno de 200 gramas. Esse aumento na necessidade de consumo de proteínas é essencial para, primeiro, compensar a oxidação de aminoácidos que ocorrem durante o exercício. Segundo ponto, fornecer substratos para a síntese de tecido magro. E o último ponto é reparar danos musculares que foram induzidos pelo exercício. A relação dose-resposta entre ingestão de proteínas e hipertrofia parece atingir um limite em aproximadamente 2,2 gramas por quilo por dia. Consumir quantidades maiores do que isso não resulta em ganhos adicionais de massa magra. Então não adianta se passar na quantidade de proteína, não vai adiantar para nada. Uma coisa importante a ser destacada aqui é sobre entender e avaliar a dieta que a pessoa está fazendo naquele momento. Se a pessoa treina e está em uma dieta de superávit energético, por exemplo, em bulking, a pessoa tende a reduzir as necessidades totais de proteína da dieta, pois a ingestão calórica através de outros alimentos melhora o balanço nitrogenado, mesmo sem a ingestão de proteínas. Então a recomendação é de aproximadamente de 1,6 a 1,8 gramas de proteína por quilo por dia. Alguns autores estimaram que uma ingestão de 2,7 gramas de proteína por quilo por dia seria necessária durante períodos de déficit energético, para evitar perdas de tecido magro, ou seja, a pessoa está em uma dieta muito restritiva de calorias, por exemplo, em cutting, então o ideal seria aumentar o consumo de proteínas para compensar a perda. Esses autores sugeriram que podem ocorrer benefícios se a ingestão de proteínas for de até 3,1 grama de proteína por quilo por dia. De acordo com esses estudos, essa concentração alta de proteína da dieta parece promover a fosforilação de proteínas como AKT e FOXO. Isso reduz a proteólise muscular e isso então melhora a preservação da massa muscular. Lembre-se sempre de analisar a tabela nutricional do alimento que você está ingerindo, porque, por exemplo, se você comer 100 gramas de peito de frango, isso não significa que você está ingerindo 100 gramas de proteínas. O peito de frango possui apenas 30% de proteína, então sempre olhe a tabela nutricional do alimento. Então, para finalizar essa aula, para garantir um balanço nitrogenado positivo e evitar qualquer tipo de prejuízo, faça o seguinte. Primeira coisa, consuma a quantidade de proteína adequada ao seu nível de atividade e necessidades individuais. Segundo ponto, evite jejuns prolongados. Terceiro ponto, evite dietas muito restritivas. E mais uma coisa, em situações de estresse metabólico, como doenças ou cirurgias, procure uma orientação profissional. Então, talvez você ou seu aluno não esteja evoluindo por conta de uma coisa muito simples, que é quantificar e ingerir a quantidade adequada de proteínas para seu peso e seu estilo de vida. Feito, galera. Era isso. Beijos, abraços e até!